Cumprimento a todos na santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Eu quero ler uma palavra aqui e trazer uma mensagem a respeito desta palavra. Em João, capítulo 14, versículo 6. Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Nós observamos a palavra de Deus que antes de Jesus nascer, da crucificação, Deus só tinha um compromisso com um povo que era antes de Jacó, era povo hebreu, após Jacó é Israel, e Deus não tinha compromisso nenhum com outro povo a não ser Israel. Nós vamos observar que os profetas, profecia, é tudo protegendo e Deus sendo com Israel, com o povo de Israel. Mas, quando Isaías, cumprindo o seu ministério, Isaías lança uma profecia dizendo: com uma ovelha muda, ele é levado ao matador. E sobre si está as nossas transgressões, os nossos pecados. Quando nós olhamos para Joel, nós vimos outras profecias, que o meu espírito será derramado sobre toda a carne. Quando nós olhamos para o profeta Zacarias, nós observamos o nosso Salvador será vendido por 30 moedas de prata. Eu começo vendo essas passagens bíblicas, vendo esse contexto, e o Senhor nos diz aqui que ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Na lei, conhecido como Velho Testamento, o Espírito Santo só habitava em 3 classes de pessoas: nos reis, no profeta e nos sacerdotes. O Espírito Santo não tinha liberdade de vir diante da humanidade. E o Espírito Santo era com os profetas a favor de Israel, os profetas que eram se levantar, era diante para o povo de Israel, e não havia salvação para os filisteus, nem para os macabeus, não havia salvação para as demais nações, para os demais povos. Mas quando chega no primeiro capítulo de Mateus, a Bíblia vai dizer que agora uma mulher recebe-lhe um anjo, e esse anjo fala com ela que ela ia conceber um filho, e esse filho seria o Salvador, a qual ia trazer salvação para todos, a qual ia trazer salvação para a humanidade. Amados, queridos irmãos, de acordo que Jesus vai crescendo, ele se apresenta uma vez com 12 anos no templo, e a Bíblia vai nos garantir que ninguém podia parar aquele menino em palavra. A Bíblia corta. Nós não vemos mais o menino Jesus. Mas quando João estava ali no rio,
batizando. De repente, ele chamando a todos para vir a água. Vem, raça de víbora. Vem, sua cobra. Arrependa-vos dos vossos pecados. Ele olha e vê o Redentor, o Espírito, que estava em João Batista. Era o mesmo Espírito do nosso Salvador. E ele para. E houve um grande silêncio ali. Aleluia! A Bíblia vai nos dizer que João Batista argumenta dizendo: eu não sou digno de amarrar nem as correias das tuas sandálias. A Bíblia vai nos dizer que houve silêncio ali. E Jesus disse que as Escrituras têm que se cumprir. Jesus se batiza aos 30 anos de idade. 3 anos do seu ministério. E nós observamos que, enquanto Cristo estava aqui cumprindo seu ministério, o intuito é Israel. A salvação era para Israel. A profecia é para Israel. Ele cumpre seu ministério fugindo do pecado, fugindo da lei que era colocada sobre ele, diversas acusações. Uma vez eles tentaram apedrejar o Senhor em praça pública, pegando-lhe uma mulher adúltera, colocando diante dele, para que ele pudesse fazer julgamento, porque se ele concebesse que aquelas pessoas apedrejassem aquela mulher, ele também tinha parte no sangue daquela mulher. Aquela mulher não era inocente, era pecadora, mas qualquer aquele que tira a vida do outro, que concorda em tirar a vida do outro, também está cometendo o pecado de homicídio. Por diversas vezes eles tentam fazer que com Cristo peca, com Cristo falha. Mas não, o Senhor cumpre o seu ministério e a Bíblia vai nos dizer para que se cumprisse toda a palavra de Deus. Cumpre também o que foi profetizado por Zacarias, depois de mais de 400 anos. Ele é vendido por 30 moedas de prata. Cumpre o que Isaías relatou, que como ovelha muda ele seria levado ao matador, que ali estaria o meu pecado, o seu pecado, as nossas enfermidades. E ele é crucificado. Eu fico observando esta palavra. No momento que ele é crucificado, na cruz ele diz: está consumado. Ou seja, tudo que eu tinha para fazer para salvar a humanidade, Pai, eu fiz. Eu fiz. Ele agora abre a porta do céu para os filisteus, para macabeus, para os brasileiros, para os argentinos, para os japoneses, para todo o continente da terra. É aberto agora as portas do céu. Porque até então era só para Israel a salvação. Até então era só para Israel a proteção divina. Mas após o Senhor ser crucificado, nasce a salvação para todos na crucificação. E depois da crucificação, cumpre a profecia dita por Joel: eis que meu espírito será derramado em toda a carne. Quando nós vamos para a Bíblia no capítulo 3 de Atos Apóstolos, dia de Pentecoste, nós observamos que ali aquele povo recebeu o Espírito Santo e deram glória, falaram em mistério com Deus, foram até indagados, confundidos com as pessoas que estavam embriagados. Mas observando bem a palavra de Deus, meus amados,
cumpriu o que Joel havia anunciado. O Espírito tomou aquele povo ali e eles começaram a falar em mistério, ser batizado pelo Espírito Santo do Deus vivo. E agora ali não tinha só Israel, era diverso o povo que estava recebendo as palavras de ministrada pelos apóstolos. E nós estamos vendo nos dias atuais de hoje, esse evangelho tem fugido das redes sociais. Esse evangelho tem fugido do altar da igreja. Esse evangelho que transforma a vida. Esse evangelho verdadeiro de Cristo Jesus. Olha só, Judas Iscariote cometeu-lhe um pecado, mas era lícito que tudo isso acontecesse. Mas na profecia que nós observamos, Joel, lá não está o nome de Judas Iscariote. Está falando que o Senhor seria vendido por 30 moedas de prata, mas o homem que não vigiou, que a profecia se cumpriu, o nome era Judas Iscariote. Por quê? Porque o seu coração era ganancioso. Ele esperava Jesus estabelecer um palácio aqui na terra. Ele esperava de Jesus sentar em um grande palácio e ele ser um mordomo, ele continuar cuidando das finanças. Mas Jesus não veio para um reino nessa terra. Jesus veio estabelecer reino nas mansões celestial, na Nova Jerusalém, que aguarda o salvo, que nos aguarda vencer esse mundo de corrupção. Eu começo a observar a Bíblia Sagrada, e quando Cristo foi crucificado, ele orientava os seus apóstolos, ensinava os seus apóstolos que eles deveriam anunciar até que venha sobre as nuvens e arrebatar a igreja. Eu observo, amado, que muitos líderes, pastores, em vez de cumprir o evangelho do Cristo Jesus, eles não estão cumprindo o evangelho do Cristo Jesus. Em vez de continuar o ministério de Jesus, eles estão continuando o ministério de Judas Iscariote, cuidando somente da finança, cuidando do dízimo, das ofertas, usufruindo de um dinheiro que não é deles, usufruindo de um bem que não é deles, que não é lícito. Escuta aqui, ao ver a história do povo de Deus, ao ver a história da igreja, dos apóstolos, nós observamos que de acordo que o movimento evangélico ia crescendo, todos tinham a mesma condição. Não havia necessidade para ninguém, mas o evangelho, o exemplo de Judas Iscariote traz um desequilíbrio muito grande socialmente, financeiramente. E a Bíblia vai nos dizer uma certa classe de pessoas que vai ficar de fora. No capítulo 22, 15 de Apocalipse, está escrito: ficará de fora os cães. Esse cão que a Bíblia está dizendo não é um animalzinho doméstico que fica numa residência, não. Não é um animalzinho doméstico que é colocado para tomar conta da casa, não. Quando a Bíblia se refere cão, são os homens que estão com a verdade na mão e pregando mentira. São os homens que estão usufruindo do dinheiro do evangelho para o seu benefício próprio. São os homens que estão comprando carro, avião e iate, nadando de braçada na prosperidade, enquanto seus membros padecem,
enquanto seus membros passam por diversas necessidades, mas tudo isso é para que se cumprir as escrituras sagradas. Tudo isso está acontecendo para que a Bíblia venha se cumprir. Mas esses homens vão passar por um duro julgamento, vão passar por um julgamento a qual, se eles tivessem a mesma noção da palavra de Deus, eles se curvavam e se rendiam à Bíblia Sagrada, porque a Bíblia é palavra fiel e verdadeira. Há profecias que demoraram mais de 500 anos, mas ela não caiu em terra. Ela se cumpriu. Esses líderes religiosos, grandes e pequenos, que estão usufruindo do bem da palavra, mais cedo ou mais tarde, Jesus vai tratar com você. Jesus está te chamando você de cão, porque você não é digno de ser chamado de pastor. Você não é digno de ser chamado de pastor. Porque o próprio Jesus disse, eu sou o bom pastor. E o bom pastor dá vida para as suas ovelhas. O que nós vimos hoje é uma ovelha cansada, padecendo frio, porque a única lã que nasce sobre si para te aquecer, os seus pastores têm tomado essa lã para benefício próprio. Mas isso não vai ficar assim. A Bíblia relata um juízo. A Bíblia relata em um final, a qual todos vão passar diante do tribunal de Cristo. E a Bíblia nos relata a respeito de portas estreitas, de porta larga. A porta estreita. Jesus disse, porfiai e entrai pela porta estreita, porque largo é o caminho que conduz à perdição. Esse evangelho que Deus vai dar carro, que Deus vai dar mansão, esse evangelho é um evangelho frustrado de mentira. Jesus diz que aquele que quiser vir após mim, nega a si mesmo. Jesus está garantindo em tua palavra salvação para a nossa alma. Jesus não é homem para fazer berganha. Não. Ele não berganha, ele não negocia a salvação. Ele veio aqui, cumpriu o seu ministério, mostrou como que se vive para agradar ao Pai Celestial. E agora vem esses homens aí, querendo abrir mão de uma palavra que não é deles, querendo abrir mão de um evangelho que não é deles. Toma vergonha na tua cara, cão. Para de usufruir dos bens que não é seu. Para de usufruir de uma palavra que não é sua. Não foi você que escreveu a Bíblia. Não foi você que foi crucificado na cruz do Calvário. Não foi você que foi chicoteado. Não. Não foi você que teve os seus órgãos expostos em uma açoite, não. Se curve, se rende, se arrependa enquanto é tempo, porque o Senhor vem. Ele vem. Ele vem para buscar um povo zeloso de boa obra. Em vez do povo continuar, desses pastores continuar o ministério de Cristo, está continuando o ministério de Judas Iscariote. Tomando conta somente da finança, cuidando somente dos votos, das ofertas, comprando carro, mansões, construindo mansões e mais mansões. Escuta aqui, a única igualdade que existe em cima dessa terra foi estabelecida por Deus, é a morte física. Quando a morte bate na nossa porta, não tem rico e nem pobre, não é o nosso bem que vai definir a hora que nós vamos morrer, não é a nossa conta bancária, extrato da nossa conta bancária que vai definir o momento que nós vamos descer na sepultura, não.
Não, quando a morte chega e bate na nossa porta, aleluia, ela bate na porta do pequeno, grande, ela bate na porta do pobre, do rico, todos descem uma sepultura. Essa é a única igualdade social que foi estabelecida por Deus. Escute, preste bem atenção, enquanto há fôlego de vida, há esperança. Enquanto há esperança, há fruto de arrependimento. Se arrepende dos teus pecados e venha para Cristo Jesus, que a tua alma será salva. Se arrepende da tua maldade. Ah, irmão Ismael, será que tem jeito para mim? Eu já cometi todas estas coisas que você anunciou nesta palavra. Será que tem jeito para mim? Tem sim. A Bíblia diz que aquele que se arrepende alcança a misericórdia divina do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. No capítulo 20, no versículo 15 de João, Jesus diz: vós não sois o servo maior do que o vosso Senhor. Se guardar a minha palavra, eu também guardarei a vossa. Shanai sudecantecai, charadener que cantarabia sudevas. A única coisa que Jesus quer é a minha obediência. A única coisa que Jesus quer é a tua obediência. Se você está fraco na fé, se tu é um desviado, volte para Cristo Jesus, o nosso Senhor, enquanto é tempo, que Ele já cumpriu a sua missão para nos salvar. Jesus já cumpriu, já estabeleceu o seu ministério, e o único ministério que está faltando agora é o meu, é o teu ministério. E que Deus continue abençoando a sua vida, e que Deus continue falando no teu coração, e que Deus continua abrindo o seu entendimento para que se renda o verdadeiro evangelho de Cristo. Que a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Amém.